As Aventuras de Daniel, de Maurício Zagari, O Ritual. Continuação da leitura do capítulo 6. Daniel segurou firme o cabo da adaga. Nina esperneava sem conseguir se mover. O jovem aproximou-se dela lentamente e ajoelhou-se ao seu lado. Nina, disse ele, quero que você saiba que o que farei agora será por amor. A jovem começou a chorar. Daniel, por favor, não faça isso, por favor. Binho e Henrique riam-se do sofrimento da jovem. Daniel segurou a adaga com as duas mãos. Após um breve instante, ele a levantou bem acima da cabeça. Todos no salão ficaram imóveis, em silêncio, com a respiração suspensa, na expectativa do cumprimento do ritual. Foi quando, tomado de coragem, Daniel abaixou as mãos com toda a força, enquanto soltava um forte brado com todo o fôlego em seus pulmões. E de seus lábios saíram as exatas palavras que o profeta Elias tinha dito diante do holocausto a Deus. Responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus. E abaixou a faca com toda a força, cravando-a na mão de Henrique, enquanto dava um grito triunfal. O Senhor é Deus! O jovem aprendiz de Catarina deu um urro de dor e largou Nina. Naquele mesmo instante, ouviu-se uma grande gritaria e berros de pavor. Fogo! Quando todos olharam em volta, viram um adolescente que corria pelo salão, puxando as cortinas e jogando-as sobre os castiçais e as velas. O material altamente inflamável rapidamente se incendiou e, em segundos, todo o ambiente estava envolto em chamas. Foi uma cena de puro pavor. Pessoas correndo, pisoteando umas às outras e tentando escapar por onde fosse possível. A fumaça dificultava enxergar qualquer coisa, o que impedia todos de saírem dali. Daniel deu um empurrão em Binho, que caiu para trás. Segurou Nina pela mão e disse, vem, corre. Os dois começaram a correr pelo meio da multidão. As pessoas tentavam subir aos empurrões pelas escadarias principais, atropelando umas às outras, e algumas chegavam a se desequilibrar e cair por cima do corrimão, despencando-se de alturas consideráveis. Por ali seria difícil. Daniel olhou para uma portinha estreita que havia num canto do salão. Era uma saída de emergência. Começou a correr naquela direção, quando subitamente deu de cara com Elizabeth, que se colocou na frente dele e agarrou Nina pelo braço. Aonde vocês pensam que vão? Gritou ela com fúria no olhar. Daniel ficou sem ação. Nina reconheceu a voz da menina que havia transportado pelo braço na parada de ônibus até ser capturada e não teve dúvidas. Com toda a sua força, deu um empurrão na jovem. Elizabeth cambaleou para a esquerda e para a direita e despencou no chão. Daniel aproveitou a oportunidade, tomou Nina pela mão e a puxou novamente em direção à porta de incêndio. Foi quando Daniel ouviu um grito. Dani, socorro! Quando ele olhou para o lado, tomou um susto. Seu irmão Bruno, que deveria estar na segurança do lar, encontrava-se a poucos metros dali, encurralado entre uma cortina em chamas e a parede. O fogo se alastrava rapidamente pela construção e não havia tempo a perder. Daniel virou-se para Nina. Fique aqui, não se mexa. E correu em direção ao irmão. Pai, dá-me forças como destes a Davi na luta contra Golias. Orou. Com toda a força de suas pernas, saltou no ar sobre as chamas e caiu ajoelhado ao lado do irmão. Bruno, o que você está fazendo aqui? Depois eu explico, Dani. Como vamos sair daqui? Daniel olhou em volta. Estavam numa ilha cercada de fogo por todos os lados. O terror tomava conta do recinto, com muitas pessoas pisoteadas e queimadas em meio a gritos de horror. Parecia o inferno. Então Daniel resolveu apelar ao único que poderia ajudá-lo. Senhor, meu Deus e meu Pai,
e, de olhos arregalados e assustados, fez uma oração de súplica. O calor estava ficando insuportável e Daniel começou a ouvir os gritos de Nina, que, apavorada em meio àquela confusão, não sabia o que estava acontecendo. Daniel! 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 De repente, uma tábua de madeira despencou da parede e caiu exatamente entre os dois irmãos e o restante do salão, como uma ponte entre as chamas. Daniel e Bruno se entreolharam, sorriram e saíram em disparada por sobre a tábua, enquanto Bruno gritava "Aleluia!". Daniel agarrou Nina pela mão e os três correram em direção à porta. Na hora em que ia passar por ela, Daniel ouviu ao longe outro pedido de ajuda. Dessa vez, era a voz de Binho. "Crânio, socorro!". Daniel voltou-se. O jovem estava encurralado pelas chamas num canto do palanque. Se ele não fizesse algo, Binho seria rapidamente consumido pelo fogo. Daniel deu um passo à frente, mas se deteve. Simplesmente não poderia deixar o antigo amigo para trás. Encostou Bruno e Nina na parede ao lado da porta e gritou: "Já volto!". Entre empurrões e encontrões, com as pessoas que corriam desesperadas pelo salão em chamas, Daniel se dirigiu às pressas até Binho. O rapaz, com um olhar de pânico, tinha os olhos fixos nele, sem saber o que fazer. Não havia como atravessar a barreira de fogo. Binho olhou para Daniel, que olhou de volta para ele. Uma lágrima escorreu por seu rosto e ele disse em voz alta: "Daniel, me perdoe, por favor". Daniel olhou para o alto e viu que, bem acima de Binho, uma enorme viga de madeira em chamas estalava, prestes a desabar. A angústia era grande, mas ele realmente não sabia o que fazer. Erguendo os olhos, fixou-os no rapaz e respondeu: "Eu perdoo você, meu amigo". Binho fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer por sua face. Quando os abriu, não olhou mais para Daniel, mas para cima. Dessa vez, o que saiu dos seus lábios foi uma oração em voz bem baixa: "Jesus, me perdoe. Deus, perdoe meus pecados". Daniel conseguiu ler aquelas palavras nos lábios de Binho e com isso se deu conta de que o amigo estava verdadeiramente arrependido. Sem saber o que fazer, permaneceu ali parado, olhando para Binho. Seus olhares se cruzavam novamente. Naquele momento foi como se todo o barulho de gritos, choros e madeira crepitando silenciasse. Daniel estendeu a mão em direção a Binho, que estendeu a mão em direção a ele. Ambos ficaram assim, em silêncio, imóveis, com as mãos estendidas um para o outro, com aquela barreira de fogo entre eles. Daniel sussurrou: "Eu perdoo você, meu irmão". Inesperadamente, Binho sorriu. E o sorriso foi seu último gesto. De repente, o estrondo. A enorme viga em chamas soltou-se do teto e despencou, bem onde estava o rapaz, fazendo com que grandes labaredas de fogo se erguessem entre eles. Com um susto, Daniel caiu para trás aturdido. Passados alguns instantes, ele se levantou, limpou o suor da testa e fixou os olhos onde antes estava Binho, mas não ouviu mais. Só o que havia agora naquele local eram grandes chamas de fogo infernal. Após um segundo de profunda consternação, Daniel sacudiu a cabeça como se tivesse acordado de um sonho. Dirigiu-se a passos largos até a saída de emergência, esbarrando em pessoas que corriam para lá e para cá. Pegou Nina com a mão e Bruno com a outra e começaram a subir as escadas. Enfim, saíram no pátio de entrada da casa, a qual já tinha chamas em diversos cômodos. Todos tossiam, chamuscados e sujos de fuligem, mas foi enorme o alívio por finalmente conseguirem respirar algum ar puro. Nisso, Nina deu um abraço extremamente apertado em Daniel e sussurrou ao seu ouvido: "Obrigada". Quando ele ia abrir a boca para responder, ouviram uma voz: "Aí estão eles!". Quando Daniel olhou, viu Isadora, Catarina e alguns dos integrantes do conselho.
Todo o grupo começou a correr atrás dos três, que imediatamente saíram em disparada. A perseguição era desigual. Daniel estava exausto, Bruno tinha pernas curtas e Nina não enxergava o caminho. Começaram a perder terreno, até porque o chão era inclinado e era muito penoso correr ladeira acima. Daniel percebeu que logo seriam alcançados. Angustiados, olhou em volta à procura de uma escapatória. Foi quando viu que a pouca distância havia um carro com uma porta aberta. Ali! E puxou os dois para dentro do automóvel. Daniel jogou-se atrás do volante, Bruno saltou para o banco de trás e Nina no banco do passageiro. Na hora exata em que trancaram as portas, seus perseguidores chegaram ao veículo e começaram a bater nas janelas e na lataria. "Abre, covarde!" gritou Isadora. "Daniel, não queremos machucá-lo", disse Catarina. "Junte-se a nós!" exclamou um religioso do conselho. Um famoso jogador de futebol atirou-se sobre o para-brisa e exclamou: "Meu carro! Saiam do meu carro!" Foi quando Daniel se deu conta de que o dono do canal de televisão, que fazia parte do conselho, havia pegado uma pedra do jardim e estava vindo na direção do automóvel com a intenção de quebrar os vidros. Bruno gritou, Nina começou a clamar a Deus. A confusão de gritos era ensurdecedora. Daniel então teve uma ideia. Ele não tinha as chaves do carro, mas o terreno era bem inclinado. Soltou o freio de mão e lentamente o veículo começou a sair do lugar, ganhando velocidade, deixando para trás seus perseguidores que corriam como podiam aos tropeços, tentando impedir o deslocamento do automóvel, até que um a um foram desistindo. O carro acelerava, deixando a casa para trás. Bruno olhou para cima do ombro e conseguiu ver que a velha mansão de madeira se tornava agora uma gigantesca bola de fogo. O carro desceu ladeira abaixo, com Daniel desviando das árvores, até que ganhou a alameda principal e juntou-se à procissão de carros que fugiam do local. Só que, desligado, começou a perder velocidade. "Essa não", disse Bruno. Subitamente, Nina deitou no colo de Daniel e começou a mexer debaixo do painel do automóvel, tateando freneticamente. Sob o olhar surpreso dos irmãos, ela arrancou um punhado de fios e começou a passar os dedos rapidamente neles. Daniel olhou pelo retrovisor e conseguiu ver que seus perseguidores haviam percebido que o carro estava desacelerando e, por isso, voltaram a correr na direção deles. Nina mexia nos fios enquanto parecia conversar com eles. Vamos! Pega! Anda!" Daniel olhou para trás. O jogador de futebol já estava a poucos metros deles, seguido a certa distância pelos demais. De repente, Nina encostou 2 dos fios e o carro deu um tranco. O jogador de futebol alcançou o veículo e começou a socar a janela. Nina encostou de novo os fios e o motor sacudiu todo o automóvel, mas parou de funcionar em seguida. O dono do canal de televisão se aproximou da outra janela com a pedra ainda em mãos e a ergueu acima da cabeça. Anda! Gritava Bruno apavorado, batendo no encosto da poltrona. "Vai!" Nina gritou. Daniel fechou os olhos e bem baixinho sussurrou. "Deus, nos ajude." Foi quando, na terceira tentativa, o motor pegou. Daniel abriu os olhos, agarrou o volante com força e pisou fundo no acelerador. Os pneus do carro rodaram em falso, soltando uma fumaceira branca enquanto o veículo ganhava velocidade e saía disparado pela estrada, deixando para trás o furioso e frustrado grupo de perseguidores. Aos poucos, o carro deixou para trás aquele infernal cenário de fogo e destruição. Daniel virou-se para Nina e Bruno e perguntou: "Vocês estão bem?" Trêmulos e tensos, ambos fizeram que sim com a cabeça. Aos poucos, Bruno conseguiu arrancar as unhas do estofado e soltou um longo suspiro, desabando no banco de trás. Lentamente, Nina encostou a cabeça no ombro de Daniel, que a envolveu com um dos braços. O automóvel rodou alguns quilômetros com todos em silêncio. De repente, Nina começou a cantarolar baixinho. "Não desanimes, Deus proverá. Deus valerá por ti. Sobre suas asas te acolherá. Deus velará por ti."
Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Daniel limitou-se a recostar a cabeça no encosto do carro, enquanto o sol lançava os primeiros raios no horizonte. Naquele momento ele sussurrou com os lábios quase imóveis, para que apenas o seu melhor amigo pudesse ouvir. O Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Epílogo. O pastor Wilson não conseguia acreditar. Aquilo tudo parecia história de filme de terror. Ainda de pijamas e roupão, sentado à mesa da cozinha, ouvia o relato de Daniel e Nina. Bruno já havia ficado em casa e, depois de uma longa explicação a Dona Alzira, o casal resolveu ir à casa do pastor. — Então você é a verdadeira Nina? Perguntou ele, ainda chocado. Nina sorriu sem graça. — Sim, sou eu. Nisso, Dona Esther, esposa do pastor Wilson, chegou com café quente, pães e queijos que o casal devorou com prazer. O pastor tentava juntar todas as informações, mas parecia que tudo se atropelava. Meu Deus! Então eu deixei 2 pessoas sem nenhum compromisso com Deus semearem discórdia na igreja que pastoreio. Permiti até que uma delas cantasse na igreja. E o Binho? Meu Deus, o Binho! Como isso pôde acontecer? E todos esses jovens que foram seduzidos por aquela mulher? Jesus! Vou ter de tratar o coração de todos eles, disse, enquanto um leve tremor tomava conta de suas mãos. Pastor, disse Daniel. As forças do mal estão fazendo de tudo para sequestrar o coração e a mente dos nossos irmãos. O pastor Wilson balançou a cabeça. Você tem toda a razão, Daniel. Confesso que quando a tal menina conseguiu animar nossos jovens com aquela música, justamente numa época em que eles me pareciam desconectados da verdadeira espiritualidade, até fiquei feliz. Mas não é por aí, não é por aí. Eu estava errado. Eu errei. Daniel pôs a mão no ombro do pastor, que balançava a cabeça. Não fique chateado, pastor. O Senhor não tinha como saber. O importante é que Deus nos deu o grande livramento e trouxe a verdade à tona a tempo de repararmos os estragos. Daniel parou um instante, respirou fundo e completou. Aliás, sou eu quem precisa pedir perdão por ter participado de todo esse teatro sem ser totalmente fiel à verdade e com isso ter dado falso testemunho sobre aquelas 2 impostoras. O pastor ouviu quieto. Daniel continuou. Agora que todo o calor do momento passou, preciso reconhecer minha fraqueza diante de uma circunstância emocional crítica, pois eu temia pela segurança de Nina. Mesmo assim, sei que isso não justifica a mentira. Lamento todas as consequências desse meu erro, e em especial pela má influência que recai sobre os jovens da nossa igreja. E virando-se para o pastor, disse: Peço que o Senhor me perdoe. O pastor Wilson ficou pensativo por alguns instantes. Está perdoado, Daniel. Mas lembre-se no futuro de que, mesmo numa circunstância adversa como essa, um cristão maduro na fé não pode compactuar com atitudes e intenções malignas. Você poderia ter confiado em mim e ter dito a verdade desde o princípio. Juntos, tomaríamos as providências necessárias. Mas a sua omissão, não vou negar, foi errada, apesar das boas intenções. Daniel abaixou a cabeça num gesto de humildade. O pastor prosseguiu. Algo que você nunca pode esquecer, amado, é que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Não importam as circunstâncias, e precisamos confiar nas palavras de Jesus de que Ele sempre estará conosco até o fim dos tempos. E se Ele nos acompanha, Ele está envolvido em nossa vida e cuida das nossas aflições. Agora fica a lição para que numa próxima vez você haja sem compactuar com a mentira, por mais que sejam como boas intenções, completou. Todos ficaram em silêncio. Nina quebrou o gelo do momento. Pastor, o senhor acha que deveríamos chamar a polícia? Ele pensou um certo tempo e respondeu. Com certeza. Vou ligar para a polícia, pois creio que toda essa história precisa ser investigada,
até em relação ao carro que vocês pegaram. E voltando-se para Daniel, segurou o braço do rapaz e disse com firmeza: Mas Daniel, mais do que algemas e grades de prisão, essa batalha nós vamos vencer no joelho e em oração. Depois de tudo que aconteceu, estou decidido. A partir de hoje, acabou em nossa igreja esse negócio de sacudir a galera. Vamos mergulhar fundo nas disciplinas espirituais, na oração, no estudo das Escrituras, e tudo isso com rigor, zelo e ordem. Com alegria, sim, mas com profundidade e seriedade. Chega! Daniel sorriu em aprovação. O pastor continuou: Quero ter uma igreja vigorosa, cheia do Espírito Santo e de conhecimento da palavra, e isso, em especial, com os jovens e adolescentes. Daniel assentiu com a cabeça e confirmou: Sem dúvida, pastor, é a única forma de cumprir a vontade de Deus. Só assim poderemos nos defender dos ataques do maligno. Temos de desenvolver nossa salvação e usar a espada do Espírito, que é a Bíblia Sagrada. Temos de orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, concordou Daniel. Nesse momento, Nina deu um pigarro, como que querendo lembrar algo a Daniel. Ele balançou a cabeça e disse: Ah, sim, pastor. Essa noite, depois de tudo o que aconteceu, Nina e eu decidimos oficializar nosso namoro. Já falei com minha mãe quando deixei Bruno em casa e ela aprovou o nosso relacionamento. Queria saber se podemos contar com a sua orientação e seu aconselhamento. Em vez de responder, o pastor Wilson ficou de pé, fechou os olhos, pôs uma mão sobre a cabeça de cada um dos dois e orou ao Senhor. Pai, peço-te que abençoes a união de Daniel e Nina nesse compromisso. Eu os abençoo neste momento e peço que tu os abençoes também. Que no tempo certo tudo ocorra conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Todos responderam amém. Daniel ficou em pé e abraçou aquele pastor a quem tanto amava. Obrigada por tudo, pastor. E tem mais uma coisa que eu gostaria que o senhor soubesse. No caminho para cá, refleti bastante e sinceramente acredito que não perdi a bolsa na faculdade de jornalismo à toa. Em sua soberania, penso que Deus não permitiu que eu ingressasse na faculdade para que eu dedicasse a minha vida ao ministério. Se o Senhor aprovar, quero me preparar para a vida missionária e pastoral. Não há nenhum mal em seguir uma carreira profissional, mas creio que no meu caso específico, Deus me quer no serviço à igreja. Após um instante em silêncio, o pastor Wilson deu pela primeira vez naquela noite um sorriso. Daniel, eu já enxergava esse chamado na sua vida há muito tempo, mas não queria influenciá-lo sem que o Senhor confirmasse antes a você. Nunca lhe falei nada, só esperando o Espírito de Deus falar ao seu coração. Após um minuto em que se olhavam, sorrindo, o pastor esfregou as mãos e continuou: Vamos conversar sobre isso depois. Agora venha, vou deixar vocês em casa. Agora venha, vou deixar vocês em casa. E foi rapidamente para o quarto, onde trocou de roupa e pegou as chaves do carro. Em seguida, despediu-se da esposa e todos foram para o automóvel. O pastor Wilson sentou-se ao volante, com Daniel ao lado de Nina atrás. Logo seguiram em direção à casa de Hermínio, onde deixariam a namorada de Daniel, após, é claro, uma boa e merecida explicação àquela gentil família. O carro parou à porta. O pastor pediu que os dois esperassem no veículo enquanto ele entrava e colocava Hermínio e os demais a par da situação, a fim de que agora recebessem a verdadeira Nina em sua casa. Quando o pastor desceu do carro, Daniel virou-se para trás e olhou com ternura para a namorada. Como você está? Nina estendeu a mão em busca da dele e Daniel segurou-a com carinho. Sabe, eu tive muitos momentos de medo, mas todas as vezes que me sentia desamparada, eu sentia certeza de que Deus estava comigo. Foi essa fé que me fortaleceu a cada segundo. Daniel sorriu ao ouvir aquilo e Nina continuou. E sabe, não foi só Deus quem me fortaleceu. Sempre que eu tinha vontade de chorar, quando me sentia só, com medo, quando tinha a sensação de que estava abandonada, eu pensava em você e no nosso amor. E me lembrei de que no amor não há medo.
Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Daniel abriu um largo sorriso. Nina concluiu. Eu sei que por enquanto não podemos estar juntos, mas uma coisa que tudo isso me deu certeza é que não importa a distância e muito menos o tempo. Eu vou esperar por você, Daniel. Vou esperar o tempo que for. Eu serei sua esposa, se Deus assim permitir. Daniel acariciou gentilmente a mão de Nina sem palavras. Ele estava feliz e grato ao mesmo tempo. Eu também espero você pelo tempo que for preciso. Daniel estendeu as mãos e pela primeira vez desde que se conheceram, removeu os óculos escuros do rosto de Nina. Num susto, ela tentou impedir, mas após alguma hesitação acabou permitindo. Suas pupilas eram totalmente brancas e não se fixavam direito em um só lugar. Daniel a observou por um longo período e falou baixinho. Você tem os olhos mais lindos que já vi. Ruborizada, ela baixou a cabeça envergonhada e sem saber o que dizer, mas não conseguiu esconder o sorriso. Depois de um tempo, pôs de volta os óculos no exato momento em que o pastor Wilson apareceu na porta da casa. Nina, pode vir, todos estão esperando por você. Daniel saltou, deu a volta, abriu a porta para Nina descer e a conduziu pela mão até a entrada do jardim da casa. Havia chegado a dolorosa hora de se despedirem. Tchau, minha namorada, fique com Deus, e deu um beijo na testa dela. Nina baixou os olhos e respondeu. Tchau, querido. Daniel voltou a passos lentos para o carro. De repente, Nina parou, virou-se para dentro, hesitou, voltou-se para fora e saiu em disparada em direção ao seu amado, como se enxergasse, atirou-se ao seu pescoço e disse sussurrando em seu ouvido. Eu te amo. Eu também te amo, respondeu ele. E enquanto davam um abraço que selava aquele compromisso, Daniel fechou os olhos bem apertado, pois queria enxergar exatamente o mesmo que ela. E tudo que ele viu foi amor. Fim.